Eu quero compartilhar com vocês a essência do conhecimento holístico. Conhecimento holístico, como diz, ele é o holos, o todo. Ele abrange tudo que você possa ler e diagnosticar, que você possa interagir, que você possa modificar. Um mago, por exemplo, ele tem, por excelência, uma percepção holística da vida. Ele sabe como interagir com os diversos elementos da natureza, a preferência que você tem por uma cor, eventos repetitivos em sua vida, num determinado dia da semana, padrões de comportamentos repetitivos, hábitos. Tudo isso envolve simbologia e arquétipos do inconsciente, como dizia Carl Gustav Jung. Remete à simbologia e arquétipos do inconsciente, que é a linguagem através da qual você consegue expandir a sua percepção holística. Todas as vezes que você quer ter um animal de estimação que fica ali preso, comendo na sua mão, entenda se esse animal não se refere inconscientemente a algo que você não queira enfrentar dentro de si. Como você se enxerga? Como uma águia? Como uma galinha? Como um leão ou uma hiena? Você é um lobo audaz ou é uma ovelha indefesa, eventualmente uma ovelha desgarrada ou uma ovelha negra? Ou você se acha um ursinho panda? E você tem dois desafios: exercer a sua verdadeira autoimagem, aquilo que é o seu ideal ou eventualmente a sua essência, e abrir mão daquela imagem deturpada que você criou de si mesmo, baseada em experiências mal-sucedidas na vida. Eu lembrei daquele conto A Águia e a Galinha. Também me lembro de um filme e um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, a história de uma gaivota que tentava voar mais alto, de em busca de outros ideais e sair do clã das gaivotas e voar mais alto. E eu sei que biologicamente existe isto na natureza. Existem algumas gaivotas que querem voar mais alto. Talvez isso esteja relacionado ao seu processo evolutivo como alma de gaivota. E eu vejo que no reino animal a coisa não é muito diferente. O reino animal ele é uma expressividade do nosso inconsciente e ele guarda um arquétipo daquilo que geneticamente nós herdamos de nossos ancestrais animais. Geneticamente falando, nós sabemos que nós possuímos genes compatíveis com animais, o que significa que viemos de um tronco ancestral comum. Existem estudos científicos que revelam isto. Eu sempre questionei aquela pessoa que coloca passarinhos na gaiola. Isso desde criança. Minha vontade era de abrir aquela gaiola e liberar aquele passarinho. Porém, uma certa vez me disseram que se eu fizesse isso com alguns tipos de passarinhos, como o caso das calopsitas, por exemplo, elas morreriam porque elas nunca adquiriram o hábito de voar. Elas sempre foram criadas em cativeiro. Porém, eu vejo algumas pessoas que, de fato, caçaram esses passarinhos na natureza e os colocaram dentro de uma gaiola. E existe o argumento de que o interessante é ouvir o canto desse passarinho todos os dias. Veja, eu nunca precisei colocar um passarinho na gaiola para ouvir canto de pássaros. Isso para mim sempre ressoou muito estranho.
E como eu conhecedor dos arquétipos do inconsciente e dos animais de poder, que inclusive eu também os indico eventualmente como arquétipo, eu descobri que quando uma pessoa tem um passarinho na gaiola e ela exibe isto como se fosse um troféu, ela mal percebe que ela está expressando o que o seu inconsciente revela acerca de si mesmo. O animal que você mais admira é aquele com o qual você ressoa inconscientemente ou conscientemente. Porém, você não consegue perceber o que isto significa para si mesmo. A pessoa que carrega passarinho na gaiola, ela se vê desta forma. Ela se enxerga como um passarinho e ela, eventualmente, ela gostaria de estar presa numa gaiola e ser cuidada por algum dono ou por alguma dona, porque é muito mais comum ver esse comportamento em alguns homens. E você percebe que a maior parte dessas pessoas, de fato, são pessoas que se limitaram na vida. Outro ponto a ser levado em consideração é o sentimento de posse e de querer exercer o controle sobre aquilo que você considera como sendo seu. É importante entender que quando nós temos necessidade de controlar, é porque no fundo nós temos a certeza de que aquilo não nos pertence. Porque o que é nosso está livre. Eu me sinto muito bem admirando pássaros livres, voando, pousando nas árvores, e eventualmente libertar este pássaro pode representar uma libertação de si mesmo. Aquilo que você chama de conforto e uma falsa segurança, na verdade revela um medo, uma insegurança, uma baixa autoestima e uma incapacidade de voar. Quando você coloca passarinho na gaiola, você está querendo dizer que o mundo ele é hostil, de que lá fora há um perigo iminente, ou de que tenho dificuldade de voar, porque sou muito apegado ou preso a uma realidade atual. Muitas das vezes nós fomos criados por pais e mães controladores e que dava tudo na boquinha, né? E que nos provia de tudo que nós necessitávamos para sobreviver. E eventualmente temos dificuldade de voar, temos dificuldade de reconhecer que estamos agindo como passarinhos na gaiola. E em alguns casos, a pessoa não teve essa segurança na sua infância. Ela não teve alguém que lhe abraçasse, que lhe desse um tapinha nas costas e dissesse: eu confio em você, eu acredito em você, você é capaz de voar. Sabe quando um pássaro está ensinando seu filhote a voar? Eventualmente faltou esse apoio, né? Essa segurança de que você é capaz de voar, você é capaz de ir em busca dos seus objetivos. Então eu procuro, né, esse colo, essa segurança, eventualmente num relacionamento, numa aposentadoria, ou enfim. Metafisicamente falando, a emoção que está relacionada a isto é o medo. O medo de voar. Eu não sei o que eu vou encontrar lá fora. Talvez lá fora o mundo seja muito hostil. Lá fora as pessoas não são confiáveis, então eu prefiro estar preso numa gaiola, receber água e comida todos os dias,
e aqui eu posso cantar, né? Contar as minhas histórias. E eu observei que essas pessoas, quase sempre, elas são dadas a uma conversa de esquina. São pessoas muito dadas a uma vida parada, né? Como se elas dissessem que está tudo bem, eu estou bem assim. Os sentimentos de incapacidade, medo, culpa ou não merecimento podem estar diretamente relacionadas a este arquétipo. Está diretamente ligado ao alto valor, autoestima e a uma coisa chamada automerecimento ou autopermissão. Eu não me permito voar, eu não me permito explorar novas realidades, novos mundos, outras pessoas. Eu observei que na maioria dos casos essas pessoas elas mantêm uma relação muito estável, desprovidas de dopamina, desprovidas de motivação. Emocionalmente, essas pessoas também possuem um índice de cortisol muito elevado. Elas possuem um lado emocional muito exacerbado. Eu observei que essas pessoas, elas são facilmente manipuláveis emocionalmente. Se você as elogia, elas abrem um sorriso de orelha a orelha. Porém, se você as critica, esta crítica cai como um peso muito maior, como se você estivesse, de fato, lançando uma carga pesada sobre um passarinho numa gaiola. Ou seja, ressoa para ele como uma covardia. E sua reação quase sempre é emocionalmente explosiva, agressiva, extremamente violenta. Quando você se sente aprisionado numa gaiola, você tem uma queda muito grande de energia. Você se sente eventualmente cansado e desmotivado a qualquer situação, como viagem, aprender algo novo, conhecer novas pessoas. Não, me deixa quieto, eu quero ficar aqui no meu mundinho, feliz, no meu conforto, na minha segurança. Restrição, impotência, aprisionamento. Estas são palavras através das quais você pode fazer uma pessoa repensar se é interessante continuar sendo um passarinho numa gaiola. Pois, na verdade, essa pessoa se encontra num verdadeiro confinamento que as dificulta expandir a sua consciência, expandir o seu mundo. Nós somos do tamanho que nós achamos ser. O mundo é do tamanho que nós acreditamos que ele seja. Pessoas que se veem como um passarinho na gaiola, normalmente, elas possuem uma imunidade baixa e o medo é a palavra principal. E como conseguir sair deste aprisionamento, desta restrição? É necessário mudar a maneira de enxergar a si mesmo e a vida. Eu aconselharia esta pessoa a começar a fazer algumas pequenas mudanças que possam representar sair desta rotina. Quase sempre são pessoas dependentes emocionalmente de alguém, financeiramente, quando não de uma aposentadoria, quando não de um auxílio do Estado, da mãe, do pai ou de uma mulher. Eu hoje acordei cedo para ir na padaria e vi um senhor carregando uma gaiola com um passarinho dentro. Este senhor tem o hábito de, eventualmente eu vejo esse senhor passar pela rua com esta gaiola e um passarinho dentro. E sempre questionei o que faria uma pessoa manter um passarinho preso na gaiola. Isso me trouxe o questionamento do vídeo de hoje.
E curiosamente, quando eu estava matutando acerca deste vídeo, 2 passarinhos sobrevoando o meu terraço e encontraram a janela fechada, e um deles bateu com o bico ou com a cabeça nesta janela. Tadinho, assustado, eu tive que pegá-lo no colo, né, fazer um carinho nele, né? E emanei uma energia, emanei uma bioenergia para ele, para que ele pudesse se libertar daquele trauma, né, de ter batido numa janela. E ele, graças a Deus, ele recuperou o seu, né, voltou a si, né, e conseguiu finalmente voar. E eu entendi que muitas pessoas, eventualmente, que se encontram aprisionadas numa gaiola, são pessoas que tentaram voar e tiveram aí um trauma, né, um obstáculo, né, que as traumatizou, gerando nela, eventualmente, um medo de voar. O que eu aconselho? Primeiramente, estar consciente de que você escolheu ser este passarinho numa gaiola. Segundo, entender se este é verdadeiramente o seu arquétipo ou se isto não revela, né, o condicionamento no qual você se colocou por medo, por culpa, autopunição, por não se achar merecedor de algo maior ou melhor, seja por uma crença limitante de infância, de que o mundo lá fora é hostil, de que as pessoas são más, eventualmente um trauma, né, como nós citamos, né, no caso desses passarinhos, ou eventualmente uma insegurança. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né? Então são crenças restritivas, são crenças que fazem com que você eventualmente, né, abra mão daquilo que aparentemente te torna seguro para ir em busca daquilo que é o novo. Shalom.